Aí galera, terceiro ano, aquele abraço. Professor Sérgio Maurício, Geografia. Nós estamos aqui agora dando início às nossas aulas virtuais. Vamos aqui estudar nosso primeiro assunto nesse processo aí de virtualização das aulas. O nosso assunto, energia e questões socioambientais. Página 121 do nosso livro, capítulo 6. Nós temos aí a questão do assunto fontes de energia. Nós temos aí alguns cataventos aí eólicos, né, um parque eólico, na construção aí na produção aí de energia eólica, energia do vento. Então nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a energia, a importância da energia para a construção das sociedades, para a transformação social, para a transformação do espaço geográfico, da condição que um país tem de se impor no mercado internacional. Quanto mais energia, mais capacidade de produção e transformação em todos os campos, em todas as áreas do desenvolvimento. Então, para um país é importante que ele diversifique a sua matriz energética. É isso que nós vamos levar em pauta aqui com mais precisão aqui no nosso assunto. Então nós temos aqui um item importante, o que ocorreu em 2015. Em 2015 aqui no Brasil ocorreu um apagão. O apagão de energia elétrica atinge 11 estados e o Distrito Federal. Então foi um momento difícil para a economia desses 11 estados afetados e também dos outros estados signatários, né? Tendo em consideração de que se 11 estados têm problemas na produção de energia, há um problema na questão dos bancos, há um problema na questão de transporte, na questão de comunicação, de fechamento de negócios, de envio de mercadoria, distribuição. Há uma cadeia de informações e uma cadeia mercadológica que sofre toda uma alteração. Então o Brasil passou por esse problema, foi lá em janeiro de 2015, e foi um momento difícil para a economia nacional, principalmente para o estado de São Paulo, né, que foi um estado bastante afetado com esse processo do apagão. O que fazer para que esses acontecimentos não ocorram? O ideal é que um país tenha sua matriz energética diversificada, diversa. Além disso, investimentos na produção de energia, né? Mesmo que seja na matriz energética, no tipo de energia que o país mais necessita, mas que haja um investimento maciço nesse processo de produção de energia. Vamos lá então. Então nós temos aqui origem e classificação das fontes energéticas. A origem dela, né? A origem da energia. Claro que a origem da energia vem a origem de duas palavras gregas que se juntam aí e formam a questão energia. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é saber quais são os tipos de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja para as residências, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na indústria. Então nós temos fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. O que o autor quer dizer com isso? As fontes de energias não renováveis são aquelas fontes de energia onde há uma dificuldade ou às vezes não há mais condições da natureza produzir aquela energia como matriz primária, quer dizer, não tem mais como. A palavra é renovação, não há como se renovar. Por quê? Veja só, o petróleo, por exemplo, uma matriz energética primária é importantíssima na sociedade atual. Ele pode existir hoje, mas isso não quer dizer que ele vá existir daqui a milhares de anos naquele mesmo local. Nada garante que isso possa acontecer, até porque para que se tenha a existência do petróleo, há diversos fatores que são levados em consideração. Não só a questão dos restos de animais e vegetais, mas também do clima, do intemperismo, de uma série de fatores naturais que ensejam na existência daquela fonte primária naquele local. Outra fonte de energia, a não renovável, né? Ou a renovável. Renovável nós temos, por exemplo, o etanol. O etanol é o álcool que nós utilizamos aqui no nosso país, agora muito, né,
difundido pela questão do coronavírus, é o álcool 70%, assim como todos os tipos de álcool. É etanol. A questão é que o etanol é transformado para uso doméstico ou para uso industrial ou para combustível. Há diversas modificações do etanol. Claro que não só existe o álcool, tá aí o etanol, que vem da cana-de-açúcar. Também tem o álcool, o metanol, né, que vem, por exemplo, do eucalipto. Mas aqui no Brasil se popularizou muito o etanol. Então o etanol é uma fonte de energia renovável. Ela pode ser produzida desde quando haja grandes plantios de cana-de-açúcar e maquinário suficiente, tecnologia para a produção do álcool e sua diversificação para diversos tipos de álcool, seja utilizado na área doméstica, na área industrial, como combustíveis nos automóveis. Então, fontes de energias renováveis e não renováveis. As fontes de energia não renováveis, elas provocam uma grande poluição atmosférica pela queima do carbono. Elas são hidrocarbonetos, como o carvão mineral, o cisto betuminoso, o petróleo, e geram grandes problemas ambientais. Já as fontes de energias renováveis, elas não provocam esse grande acúmulo de resíduos, né? De resíduos na natureza. Porém, isso não quer dizer que sua produção não tenha alguns indícios e alguns problemas seríssimos. Apesar da fonte de energia renovável ser considerada energia limpa, ela pode provocar, por exemplo, uma grande barragem. Ela pode provocar inundações de florestas, de cidades, mudança no espaço, na questão climática, né, evapotranspiração, na questão das cidades ribeirinhas, da circulação de pessoas, de veículos, quer dizer, há todas umas mudanças que podem ocorrer no espaço geográfico provocados pela produção de energia elétrica e principalmente hidrelétricas. Nosso objetivo, matriz energética. O que é a matriz energética? Olha lá, olha no livro lá, permite conhecer e analisar a situação de um país e de uma região ou do mundo quanto às fontes de energias utilizadas em determinado período. Por que período? Porque a fonte da matriz energética, as fontes, ela podem mudar ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo ela pode mudar. Vamos dar um exemplo aqui. Olhe o exemplo, Brasil, Zil. Temos aí, ano 1970, essa era a matriz energética brasileira. Obviamente que essa parte azul grande corresponde à lenha e ao carvão vegetal. E essa parte vermelha aí, grande também, que está 34%, corresponde ao petróleo. Então você veja como havia uma dependência do Brasil do petróleo e também das questões da lenha e do carvão vegetal. Veja no ano 2000, olhe, o petróleo aumentou. Então a dependência do petróleo aumentou e essa dependência da lenha e do carvão diminuiu, até porque o uso da lenha e do carvão ele foi diminuindo ao longo do tempo, o uso vegetal, né? E a previsão para 2030, que é essa daí, ó. Olhe como o petróleo corresponde a 30%, houve uma queda na produção de petróleo de 2000 até 2030, porque a gente sabe que há muitas questões ambientais, há muitos questionamentos ambientais referentes a essa questão do uso do petróleo, dos combustíveis fósseis, dos hidrocarbonetos que provocam o aquecimento global. Então a tendência é diminuir mesmo. E há uma diversificação muito grande, né? E há um aumento muito grande aí na produção de gás natural, há um aumento muito grande aí nos derivados da cana-de-açúcar, que aí vem o etanol, há um aumento considerável. Então a gente vai ver uma diversificação muito grande. O país vai diversificar sua matriz energética. Está aqui as cores, né, o que significam cada cor dessa, que vocês têm aí no livro. Então essa é o nosso primeiro assunto. É o assunto é a questão de entender o que são as fontes de energias renováveis e não renováveis, entender o que é uma matriz energética e a importância do país produzir, diversificar sua energia para que não ocorra no país apagões. E esses apagões podem prejudicar a indústria, podem prejudicar a agricultura, podem prejudicar a vida social das pessoas. Então, aquele abraço para vocês, espero que vocês estudem aqui um pouquinho mais e na próxima semana a gente vai entrar ao vivo para a gente debater esse assunto e outros que possam ser pertinentes. Aquele abraço, valeu galera, até mais!